Bom, eu vou começar então, a máquina está esquentando. Eu queria iniciar por dizer como é que eu comecei a trabalhar com maconha. Foi exatamente em 1952, onde você estava nascido ainda, né? E eu herdei o interesse porque eu comecei no segundo ano de medicina a estagiar com o professor Ribeiro do Vale. E ele trabalhava na época aqui na Escola Paulista de Medicina, tentando fazer, e conseguia fazer trabalhos científicos, procurando entender um pouco melhor a maconha, porque naquela época já existia muito mais fantasias, muito mais mitos do que a realidade sobre a planta, que até hoje continua uma coisa que domina o campo de uso de drogas psicoativas, principalmente desta, que é uma planta que é possivelmente a substância psicotrópica mais usada no mundo, com cerca de 200 milhões de habitantes. Né? E o Ribeiro do Vale, naquela época, já tinha uma frase que me marcou. E praticamente eu segui essa frase e sigo essa frase o tempo todo. Ele dizia pra gente, Carline, ele me chamava de Carlinotto. Naquela época ele era muito afetivo, o Ribeiro do Vale. Ele falava, Carlinotto, nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isto é um erro. Nós temos que estudar o homem que usa maconha. Nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum quando nos preocuparmos em saber da substância inativa, nativa não, que não tem atividade nenhuma, que é alguma coisa sem vida, que é utilizada para o homem. Se nós não entendemos os motivos, as razões, e até por que muitas pessoas têm reações tão diferentes em relação a uma mesma substância como a maconha, nós nunca vamos entender a respeito desse assunto. Tá? Então, à medida que o tempo passou, primeiro slide, por favor, eu fui me especializando na área, quer dizer, já faz quase 60 anos que eu tenho trabalhado com isso. E eu queria fazer um histórico de como está a situação agora, recentemente, sobre o uso médico da maconha. Né? Se o aparelho funcionar, será que vai? Está saindo. Está saindo? Bom, eu vou passar na história da maconha, começando com um trabalho muito antigo, a primeira, talvez, indicação médica da maconha, com cerca de 5.000 anos, no mínimo, já de tempo. Né? Vou falar um pouco sobre a maconha como medicamento ao longo da Idade Média, e vou acentuar mais no século XIX, mostrando que a maconha era considerada um dos mais valiosos medicamentos daquela época. No século XX, ela continua até mais ou menos a época de 1920. Aí entra um brasileiro que começou a colocar dúvidas. Né? Em 1920 e poucos, houve uma reunião da antiga Liga das Nações, que é a antecessora das Nações Unidas. Nesta reunião, que era uma reunião para discutir o problema da morfina e dos opiáceos, dos narcóticos, o representante brasileiro e o outro representante do Egito conseguiram introduzir dentro dessa reunião especializada para trabalhar, para estudar o problema dos opiáceos, introduzir o tema maconha. E eles confundiram os 40 e tantos representantes de todos os outros países, dado que eles não eram nem tanto especialistas, eram mais ou clínicos, ou na imensa maioria eram representantes dos governos, né? Convencer que a maconha seria uma droga narcótica, o que não é verdade. Mas entrou na Convenção Internacional de 1961 e a maconha está lá classificada como uma droga narcótica e ela não tem nada de narcótico. Tá? Pior do que isso, o representante brasileiro, eu mostro para vocês, depois dos dados oficiais, ele declara nessa reunião, junto com o representante do Egito, que no Brasil a maconha era mais perigosa que o ópio. E o ópio era o grande problema que existia naquela época, começo do século XX, porque havia muita morte pelo ópio, pela morfina e até pela heroína, pelas drogas narcóticas. Em sendo considerada por dois países onde havia o uso endêmico comum da maconha, que era Egito e Brasil,
esse doutor Pernambuco Filho, ele consegue chegar e convencer, junto com um representante egípcio, de que a maconha era uma droga maléfica, que ela deveria ser, então, colocada na lista das drogas narcóticas como uma droga especially dangerous drug. Foi como foi classificada a maconha. Até hoje essa classificação está contida na Convenção Internacional da ONU de 1961, das drogas narcóticas, né? Então vamos pegar, adiantando um pouco, o próximo slide, por favor. Há tempos a gente vem trabalhando nisso. Em 2005, a gente organizou uma primeira reunião, ainda estava no Departamento de Microbiologia, né? Cannabis sativa e substâncias canabinoides em medicina. Como uma reunião internacional, nós convidamos uns 5 ou 6 especialistas do exterior, muita gente do Brasil. Nesta reunião aqui, a gente chegou à conclusão que deveria haver realmente um uso medicinal da maconha. Nós não falamos nada nessa reunião, como não fala até hoje, sobre o uso hedonístico da maconha, o uso recreativo da maconha. Esse é um outro assunto totalmente independente desse que nós estamos falando. Bom, de 2005 para cá, estiveram presentes nessa reunião autoridades de Brasília, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça. Eles aprovaram que isso deveria ocorrer, mas ocorreu lá uma coisa muito curiosa nessa reunião, foi que, apesar da aprovação, caiu nos caminhos mortos de Brasília, quer dizer, foi enterrado em algum lugar, que até hoje nós não encontramos nenhuma discussão a respeito disso. No ano passado, nós fizemos uma segunda reunião, já falando sobre a Agência Brasileira da Cannabis Medicinal, né? Essa reunião teve também a minha participação, o do Lucas aqui presente, do Paulo também, e mais alguns colegas ainda do Departamento de Psicologia. Bom, e na realidade, neste daqui, a conclusão oficial foi de que o Brasil já estava preparado para abrir a Agência Brasileira da Cannabis Medicinal, obedecendo as próprias diretrizes da ONU, que não resistiram às pressões internacionais para que a maconha, de alguma maneira, fosse modificada no seu status, né? Reconheceu que se poderia aplicar para os países que quisessem usar a maconha como medicamento. Não havia da ONU nenhum sinal de querer liberar a maconha para outros fins, né? Este país deveria solicitar à ONU uma licença especial, criar essa agência da cannabis medicinal, né? Brasileira, americana, holandesa, já existem várias, não, a americana não existe ainda. E com isto eles poderiam, utilizando então alguns parágrafos da Convenção de 61, que era aplicado para as drogas narcóticas, para registrar então agências da cannabis medicinal. Bom, isso já está aprovado em vários países, a ONU reconhece, né? E reconhece ainda que esse uso pode ser útil, mas que ela tem muito medo do uso recreativo da maconha, erradamente na minha opinião, mas eu não falo sobre isso, a não ser na presença de sociólogos, filósofos, religiosos, porque esse é um assunto que transcende muito a medicina. E o médico sozinho querer discutir problemas de legalização da maconha, ou mesmo descriminalização da maconha, ele comete besteira, porque o médico tem a visão assim, ó, né? Ele está avisado, está estudando sempre o aspecto do homem, mas do ponto de vista biológico. Ele esquece muito das outras partes que estão ocorrendo para ver. Bom, então, próximo slide, por favor. Agora, deixemos claro, e ficou muito bem claro naquela reunião, e está no livro, né, que a cannabis medicinal nada tem a ver com o uso hedonístico ou recreativo, e não tem nada a ver com a legislação. Não é que a gente é contra, mas é um assunto diferente, é um capítulo diferente a ser estudado. Próximo slide, por favor. E aí eu começo, então, a apresentar alguns dados que eu acho interessantes. Eu acho que marcou época esse trabalho publicado em 1980 pela revista O Ecologista. Não foi revista médica, nem revista de psicologia. A Medicina Esquecida por um médico e um economista. Eles comentam que não entendiam agora, em 1980, por que a maconha continuava recebendo aquele carimbo de negatividade total, especially dangerous drug, uma droga especialmente perigosa. Próximo slide, por favor. Juízes na época de 80 comentavam também que a maconha, nos Estados Unidos, onde havia uma pressão enorme para a proibição da maconha. Próximo slide, por favor. Aqui a Associação Médica Americana, através do seu jornal, o JAMA, falava maconha como medicina,
um pedido para reconsideração, isso em 1995. Então é uma luta que vem se processando há bastante tempo. Não é uma coisa nova, não é uma coisa de porra louca, como já me acusaram isso, né? Ah, o que ele está querendo é criar maconha ao Brás e fazer um liberou total para maconha. E muita gente que tem essa opinião que eu tenho, não pensa dessa maneira, se é uma coisa liberal totalmente, a não ser que haja uma discussão muito boa, muito séria, para que a sociedade brasileira como um todo possa explicar. Como medicina, nós estamos numa outra área. Próximo slide, por favor. Os Estados Unidos, que eu ganhei um pouco, mesmo na época do Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, que é um dos mais conservadores que eu já vi, ele não teve dúvida nenhuma em permitir que o governo americano, acho que você pulou tem um ano antes, isso, que o governo americano aprovasse um medicamento à base do princípio ativo da maconha, o delta-9-tetraidrocannabinol, para náusea e vômito da quimioterapia do câncer. Então, apesar de ser a droga que o governo proibia muito, como se fala em dinheiro, como se fala em mercadoria, como se fala em uma coisa material, houve aprovação para isso. Então, eu tenho um documento só em 92, onde há Marinol. Né? Marinol vem de mareio, ou de marihuana, que é o nome comercial do delta-9-THC nos Estados Unidos. No próximo slide, o próximo slide comenta que o Comitê de Peritos da Organização Mundial de Saúde examinou também o princípio ativo da maconha, que pode receber esse nome dronabinol, para que fosse comercializado, recomendações, etc. E aí uma coisa muito interessante também, vocês perceberem como ciência não é uma coisa neutra. Ela é totalmente servil à economia. Tá? O que aconteceu? A extração do delta-9-tetraidrocannabinol da planta, que o Brasil tem de monte a planta, é possível extrair, mas é um processo um pouco mais demorado. Tá? Os Estados Unidos, até para evitar, talvez, competição, sintetizou o delta-9-tetraidrocannabinol e deu o nome de dronabinol. Com isto, os Estados Unidos conseguiu, o laboratório americano, registrar o delta-9-THC sintético, que é o dronabinol, na outra convenção da ONU, a convenção de 1971, que não é a convenção de narcóticos, é a convenção das drogas psicotrópicas. Então, na realidade, o princípio ativo da maconha, né, se ele vem da natureza, cai na convenção de 61, é um narcótico, é especialmente perigoso. Se ele é feito no laboratório, é sintético, ele cai na convenção de 71, é um medicamento que pode ser prescrito com os cuidados que deve ter um medicamento como esse. Então, na realidade, isso, os Estados Unidos ganhou o mercado, ele vende cerca de 500 quilos por ano, acho que agora já deve ter mais de 1 tonelada, considerando isso em poucas miligramas por comprimido, vocês imaginem que eles estão vendendo para o mundo inteiro o chamado Marinol para náusea e vômito da quimioterapia do câncer. Ganhando dinheiro. E nós não podemos fazer isso. Marrocos, que tem a melhor maconha do mundo, a maior quantidade de delta-9, não pode fazer isso. Por quê? Porque se fosse, não tem a técnica da síntese, mas se for fazer uma dosagem, uma apuração, uma obtenção através da planta, o processo é caro, é um pouco mais demorado, e além do mais, cai na Convenção de 61, a droga fica proibida de comercialização. Próximo slide, por favor. Voltando muito, eu já mostrei esse slide aqui, mas quando eu mostrei só falei disso aqui, eu quero só comentar agora sobre isso. Há 3.000 anos antes de Cristo, portanto, há 5.000 anos atrás, o imperador chinês recomendava a maconha, junto com o vinho, para controle da dor em cirurgia. Então esse é um ponto que eu queria que vocês guardassem. A indicação terapêutica da maconha para processos dolorosos, né? Que é uma das indicações que eu acho que está ganhando uma força muito grande agora. O próximo slide, por favor. Na Idade Média, surge um outro uso muito conhecido. Esse é um selo da Síria, de um médico famoso na Idade Média, que recomendava e prescrevia maconha para relaxamento muscular. Não é para cólica, não é para musculatura lisa. Então, na realidade, isso ficou sendo, segundo, uma coisa de muito interesse, que é, em primeiro lugar, um uso como analgésico, não para todo tipo de dor. Em segundo lugar, um uso para tirar o espasmo muscular que pode ocorrer em algumas patologias humanas. O próximo slide, por favor.
A pessoa que marcou muito a época foi esse médico inglês, Ossogenesi. Ele era professor de química, foi para a Índia com o exército imperial inglês. Lá ele conseguiu o cargo de professor de química e filosofia natural no colégio. Eu acho muito interessante os nomes, química e filosofia natural. Como as coisas eram muito mais humanísticas na época, né? Para um químico hoje falar filosofia. É uma coisa completamente impensável. Ele pode, na sua atividade marginal à sua carreira química, pensar alguma coisa em filosofia, mas tentar juntar duas especialidades, dois saberes humanos, era inatingível hoje. Mas ele descreveu pela primeira vez e muito a maconha para o mundo ocidental. Próximo slide, por favor. Próximo. E ele então descreveu, isso é citado num livro interessante, O Uso da Maconha, de 1971, pelo professor Snyder, dos Estados Unidos. Seus achados mais claros, mais chamativos, eram que a maconha aliviava a dor e agia como relaxante muscular. Exatamente as indicações já de milênios atrás, não é para ver. Próximo slide, por favor. E aí isso entra no século XIX como um dos mais potentes e importantes medicamentos da medicina. Um livro, O Médico da Rainha Vitória. Em qualquer doença dolorosa, eu acho que a maconha, de longe, é de longe a mais útil das drogas. Já na época já existia morfina, inclusive. Então, determinadas doenças dolorosas, não eram todas. O próximo slide, por favor. O livro do professor de medicina do Jefferson College of Medicine, de Filadélfia, no século XIX também, comenta que cannabis é muito valiosa para o alívio da dor, particularmente aquela dependendo de distúrbios nervosos. E aí já começa a haver uma definição melhor, né? O que é uma dor de distúrbio nervoso? Não é uma dor cólica do estômago, não é uma cólica nefrética, não é uma dor de cabeça, não é uma dor de dente. É uma dor que ocorre por espasmos, né? Devido a alteração na condução nervosa. É chamada dor miopática ou dor neuropática. Essas dores ocorrem em algumas condições, por exemplo, nevralgia do trigêmeo, pinçamento de nervo ciático, eu vou até comentar um pouco sobre isso mais tarde, esclerose múltipla, que é talvez a doença que mais traz espasmo muscular e muito sofrimento para o paciente, né? Para essas doenças, ou para essa dor, não havia, como não há, um tratamento. A mesma morfina não tem o melhor dos efeitos, não. Próximo slide, por favor. Mas continuando, o Tratado de Terapêutica, na sua sexta edição, 1886, a maconha é usada principalmente para o alívio da dor, especialmente de caráter neurálgico, né? Próximo slide, por favor. Aqui o Bird, 1980, né? Esse é um trabalho que nós descobrimos junto com o professor Michelin, citando, né? Outro remédio que talvez será, se já não é, uma das maiores divindades da neurologia, é a maconha. As divindades, no sentido assim, medicamento praticamente imbatível nas dores neuropáticas que acometiam e que acomete a esclerose múltipla até hoje. Próximo slide, por favor. Bom, e no Brasil, século XX? Eu acho interessante saberem como é que era a maconha no século XX, né? Vamos ver. Esse é o livro do meu avô, doutor Elisaldo, né? Ele era médico. E ele estudou por esse livro aqui, de 1888, Formulário de Guia Médico do Pedro Luiz Napoleão Chernobyl, escrito em português por esse médico brasileiro, que é um livro desse tamanho, é impressionante vocês olharem esse livro, deve ter na nossa biblioteca por aí, porque realmente mostra de que maneira se estudava a medicina naquela época e os cuidados que se tomavam, inclusive, com a medicina. Próximo slide, por favor. E qual é a indicação que tinha principal, que eu achei mais interessante lá, né? Na 13ª edição desse livro, né, devidamente argumentada e posta a par da ciência, em 1888, era indicado para a bronquite crônica das crianças fumar cigarrilhas brimosos. Vocês são capazes de imaginar isso hoje em dia? Quer dizer, o médico que perceber isso, vai pra cadeia, na hora, tarado, caixa de frio, né? Estão fazendo isso porque ele deve ter um pedófilo, que é abusado dessa coisa, coisas dessa ordem que surgem em termos da... Mas, no entanto, isso era feito.
E como eu mostro esse livro de 1888, e meu avô era médico, né? Evidentemente meu avô usou maconha, eu não consegui encontrar, mas ele usava maconha como medicina, né? E era perfeitamente, meu avô era um bom médico, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, aparece aqui as indicações, as reações adversas da maconha, que é uma coisa muito interessante, porque não há medicamentos desprovidos de reações adversas. Isso não existe. Né? Tanto que o papel nosso, médico, quando exercemos a medicina, é avaliar o risco e o benefício. Se a relação risco-benefício for favorável, ou seja, o benefício que a droga produz é maior do que os riscos, então eu uso, mas eu tenho que saber que o medicamento tem riscos. Isso é impossível eu não prestar atenção nisso se eu quiser fazer uma medicina minimamente aceitável. Veja o que dizia lá o Chernobyl. Debaixo de sua influência, o espírito tem uma tendência às ideias risonhas. Isso é interessante, porque até hoje a maconha tem um efeito hilariante muito grande. Um dos seus efeitos mais ordinários é provocar gargalhadas. Mas os indivíduos que fazem uso contínuo do haxixe, que é uma forma mais específica da maconha, vivem no estado de marasmo e imbecilidade. Hoje em dia substituem isso para síndrome motivacional. Então é uma coisa elegante, né? Porque realmente quem fuma maconha muito continuamente, ele tem efeitos psíquicos, sofre o efeito psíquico da maconha, pode até ser muito agradável, mas ele é incapaz de manter a sua atenção, o foco da sua atenção voltado para um único ponto. Ele é um dos caracteres perfeitos da maconha. A sua mente fica extremamente esvoaçante. Há um atropelamento contínuo de muitos pensamentos que vão invadindo a mente e você não termina de uma vez só um medicamento. Né? Então, hoje em dia, nós falamos que a pessoa está falando há quanto tempo tem síndrome motivacional, ele não pensa em mais nada. Ele não é capaz de ter um pensamento, né, que ele está fumando. Isso é diferente de fumar 1 ou 2 vezes por semana, estou falando do uso contínuo. Né? Próximo slide, por favor. Isso foi em 1888. Em 1905, eu consegui cavocar numa revista, né, esse anúncio numa revista médica aqui de São Paulo, 1905. Cigarros indianos da Grimaud. Cigarrilho Grimaud. Quer dizer, de 1888 até 1905, quer dizer, mais de 15, não, foi 1910, mais de 15 anos, né, com 22 anos, esses cigarros eram vendidos no Brasil também lá para a Asma, que eram receitados. Então havia uma indicação real para esse tipo de coisa. O próximo slide, por favor. Em 1930 ainda, um livro que tinha muitos medicamentos indicados, é um livro do Silvio Araújo e Lucas, não esse Lucas que está aqui, ele falava o seguinte: hipnótico e sedativo, esse é um efeito reconhecido da maconha hoje em dia, de ação variada, já conhecido de Dioscórides de Plínio, e o seu emprego requer cautela, cujo resultado será o bom proveito da valiosa preparação como calmante e antiespasmódico, contra contrações musculares. Né? A sua má administração dá às vezes resultados franco delírio e alucinações, o que é verdade. Um dos efeitos característicos psíquicos da maconha é o efeito psicotrópico dela, de produzir alucinações, produzir delírios, produzir ilusões. Como a LSD produz, como a jurema produz, como muitas substâncias alucinógenas que nós temos na natureza. Né? E na realidade, então, isso é uma coisa também que eu tenho que levar em conta. Às vezes a boa viagem, às vezes a má viagem, tudo isso é muito bem descrito na literatura há bastante tempo. E mostrando que também tem uma reação secundária. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, o uso da maconha nos Estados Unidos, principalmente ali na Califórnia, há uns 20 anos atrás, foi descoberto por jovens com leucemia que iam nas baladas, estavam tomando quimioterapia, iam nas baladas, tinham náusea por causa do quimioterapia, na balada fumavam maconha e a náusea e o vômito desaparecia. Falaram para os médicos acreditaram e passou a ser um medicamento de grande utilidade, uso para os jovens com leucemia ou pessoas mais jovens com câncer. Para as pessoas mais idosas, o medicamento já não era tão bem aceito pelo médico, por uma única razão. Já com a mente cristalizada, pessoas idosas, de repente tem uma alucinação, tem uma viagem boa. Era uma coisa que realmente perturbava as pessoas do ponto de vista psicológico. Né? Próximo slide, por favor. Aí começa no começo de 1900,
na primeira metade do século XX, a maconha passa a ter uma coisa totalmente oposta, né? Vamos mostrar aqui, esse senhor aqui, o Hans Anslinger. O Anslinger, ele era, Harry Anslinger, ele era o czar das drogas nos Estados Unidos. Chefiava o serviço de entorpecente nos Estados Unidos e ele investiu de uma maneira brutal contra a maconha, elegeu a maconha como a mais perigosa das drogas, a mais diabólica das drogas, e praticamente tornava impossível e conseguiu a proibição do uso da maconha. Ninguém entendeu bem de início as razões dele ter essa quase que assim, uma espécie de um caso pessoal com a maconha, porque realmente era muito exagerado, tinha um poder extraordinário, né? Descobriu-se, não demorou muito tempo, né, que ele tinha um interesse particular possível. Ele era um dos sócios de uma fábrica de fibras sintéticas, fibras de fazer pano, fazer sapato, etc. E tal. E naquela época a maconha era a melhor fibra natural que existia na natureza e era a melhor fibra do mundo, porque não existia no desenvolvimento da indústria das fibras sintéticas. E a maconha ainda era uma forte competidora das fibras sintéticas. Se eu conseguisse prejudicar a maconha, alegando coisas incríveis sobre ela, eu estaria evidentemente favorecendo a subida, a ascensão da indústria de fibras sintéticas. Então é a explicação que se dá pelo Dr. Anslinger. Ele ficou durante 20, 30 anos assim, absolutamente inamovível no seu desejo de prender, condenar usuários de maconha e produtores das antigas, dos antigos medicamentos, etc. Próximo slide, por favor. E vamos lembrar que foi o resultado dele, do brasileiro, que aproveitou essa chance toda, e do egípcio, que em 1961 a Convenção de Narcóticos da ONU, né, pôs na lista 1 heroína, morfina, metadona e os extratos já praticamente dizendo que só poderia ter algum uso experimental, científico, não reconhecia o uso medicinal. E recoloca a heroína e a maconha, né, na lista 4, medidas especiais de controle para controlar as propriedades particulares perigosas, especially dangerous drugs. Então a maconha foi carimbada como uma droga especialmente perigosa, coisa que nós sabemos realmente não é, a começar que nem é narcótica, né? Próximo slide, por favor. E aí vem a história curiosa, né? É uma coisa que a gente não consegue entender como é que o Brasil se meteu nessa. Na Conferência Internacional do Ópio, 1924, 41 países reunidos, esse Dr. Robert Kendall, que já morreu, mas ele em 2003, será em inglês, ele escreveu A Maconha Condenada, a proscrição da maconha, publicado nessa revista extremamente séria, Addiction, né? Onde nas atas, que ele cita em a página, tá? E o representante brasileiro, Dr. Pernambuco, descreveu-a como mais perigosa que o ópio. Novamente, nenhum dos presentes, os 41, desafiaram esse statement, possivelmente porque tanto o brasileiro como o egípcio estavam falando em nome de país onde o uso do haxixe era endêmico. No Brasil, com o nome de Diana. Veja, gente, é uma coisa curiosíssima, porque no Brasil, naquela época, antes e depois, o uso da maconha é endêmico mesmo, muita gente usa, etc. Mas não se usava ópio no Brasil. Muito pouco uso de ópio no Brasil. Então, como é que ele compara a maconha com o ópio? Dizendo que no Brasil o ópio, que a maconha é mais perigosa que o próprio ópio, né? Então é uma afirmativa completamente descabida de verdade, né? Próximo slide, por favor. Como consequência disso, a maconha então entrou, isso foi em 1924, discutiu-se muito, ela foi sendo proibida, ela caiu na Convenção de 60, onde ainda permanece. Ela continua na Convenção de 60. Eu fui eleito pela comunidade internacional para ser membro do órgão, o INCB, o International Narcotics Control Board, que é o Conselho Internacional da ONU que controla as drogas que induzem dependência no mundo inteiro. Eu fiquei 5 anos seguidos lá, tentando, são 13 membros eleitos pela comunidade internacional, representando os 5 continentes, tentando ver se a gente conseguia fazer qualquer coisa de mudança. É melhor tentar mudar a Bíblia. Não consegue. Nós éramos 25 de 13, né? E realmente é uma coisa assim, impossível você tentar mudar isso. Né? Bom, mas o que acontece é que a ciência evoluiu.
E as coisas foram caminhando. Então começa a surgir, então, descoberta sobre a maconha, que ninguém pode mais duvidar da importância. É descoberto, então, os chamados fitocannabinoides. Mais de 60 deles, né? O delta-9 tetrahidrocannabinol, que na realidade você tem, então, o produto chamado dronabinol sintético. Outros produtos já tem uma série grande de produtos sintéticos, etc. E tal, né? Isso trouxe para a maconha um respeito grande. Não é mais aquela droga usada pelo africano, pelo negro das favelas aqui, ou das senzalas daqui. Havia muita conotação negativa também em relação ao uso da maconha, né? Próximo slide, por favor. Já se conhecem os receptores da maconha, tem aqui, já foram clonados, inclusive. Nós temos pelo menos 3 receptores, com subespécies, inclusive. Próximo slide, por favor. E aparece na década de 80 um trabalho que realmente chamou muito a atenção. É casos de náusea e vômito em pacientes, são 55 pacientes aqui, 55 aqui, 55 aqui. Casos de pacientes que receberam num trabalho experimental um placebo para verificar se haveria com o placebo, como controle, diminuição do efeito placebo, né? Do efeito náusea. 29 dos pacientes continuaram a vomitar, 13 continuaram com náusea severa. E o placebo agiu em 5, tirou a náusea deles. Vamos pegar o mais usado antinauseante, antivômito da época, clorperazina. Melhorou bem, né? Porque de 29 baixa para 18, aqui ficou dessa coisa, e aumentou de 5 para 8. Agora peguem os resultados com delta-9 THC. Daqueles totais, só 3 tiveram náusea, comparado com os 29 dos controles aqui, e 40 não tiveram mais vômito, eram completamente. Então, sem sombra de dúvida, trabalhos dessa ordem trouxeram, assim, realmente um chamamento para a maconha, que ela era um medicamento, e é interessante que na época antiga isso não era reconhecido. Por quê? Porque não tinha os produtos anti-câncer na época, né? Próximo slide, por favor. Nos Estados Unidos, que aproveita isso muito bem, né? Eles já têm um medicamento chamado Marinol, sintético, e na realidade já está ampliado e bastante a indicação. Aqui para a anorexia, associado ao perda de peso com pacientes da AIDS, e também tem para os casos terminais de câncer, onde você recupera bem o status físico do paciente com câncer, porque desperta o apetite, né? Todos nós ouvimos falar da larica que a maconha produz, que é um apetite enorme que a maconha produz da pessoa que usa a maconha, tá? Então isso foi usado clinicamente. Bom, se nós temos casos de doença, que a falta de apetite, a falta de comida é muito grande, então se eu der uma droga que aumente o apetite, muito, eu estaria tendo um efeito terapêutico, que é o que realmente ainda até hoje é bastante utilizado. Aqui é o trabalho mostrando que o delta-9 para pacientes com anorexia associada ao câncer, que estimula o apetite mesmo, tem muitos trabalhos no próximo slide. Uma outra coisa também curiosa, já foi feito até um estudo nutricional, eu não tenho os dados desse trabalho, porque a maconha aumentando o apetite, obviamente pode trazer alguma variação no estado nutricional das pessoas. Talvez até obesidade, que eu vou comentar mais tarde sobre isso. No próximo slide, por favor. Pode pular, esse que é o produto. E aqui mostra uma coisa muito curiosa também, que levou o mundo a se modificar, né? Isso é uma associação americana, ONG americana, que resolveu que tem que tratar pacientes com problemas de precisa da maconha, tem que resolver tratar. Então, pode até ser um médico, que faz parte dessa ONG. Essa é uma paciente pela queda do cabelo, que está recompondo. Deve ser uma paciente que está tomando quimioterápico do câncer, e aqui eles aparecem numa foto publicada de propósito para... ela está fumando um cigarro de maconha, né, para ver. Então, na realidade, começam a haver muitos desses movimentos e começa o próximo slide. E começa a aparecer, então, trabalhos que vão, inclusive, infringindo os ditames das sociedades médicas, etc. e tal, né? E eu vou me concentrar agora em esclerose múltipla, que é uma coisa que eu acho que realmente chama muita atenção. Próximo slide, por favor.
Esse é um trabalho feito, publicado no European Neurology, em 1997, com pacientes americanos e ingleses, que tinham fumado maconha e responderam a questionários, né? O que aconteceu com a espasticidade que eles tinham ao deitar? 75% deles disseram muita melhora, pouca melhora 20%, praticamente quase que 100% aqui. A dor muscular, não é só espasmo, na dor, o alívio foi excelente também. A dor noturna nas pernas também, o tremor também. Então, um resultado, sem sombra de dúvida, extremamente positivo, né? E isso é dos pacientes americanos e ingleses relatando isso. O próprio lado é um trabalho semelhante, só publicado no Canadá, pacientes com esclerose múltipla, no Jornal Canadense de Ciências Neurológicas, 420 questionários respondidos por pacientes com esclerose múltipla. Os resultados estão aqui, ó. Até a ansiedade e a depressão melhoraram em 67% dos casos. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Eu atribuo isso que você, quem tem dor, sabe que é uma ansiedade, sabe que é uma depressão. Eu vou contar o meu caso de 7 meses de dor por pensamento, entre aspas, do ciático, muito recente agora, né? E tem fadiga. Mas então, eu não quero estar chamando muitos dados, mas mostrando que realmente tem efeito, pelos próprios pacientes relatando, né? Próximo dado, por favor. Aqui é um exemplo só entre os casos, que é um tal do Gary, eu acho, né? Antes dele tomar 5 mg de alta-nose THC e durante o efeito de 5 mg. Aqui tem, então, ele foi solicitado a fazer um desenho antes, aqui, na fase da ação da droga. Aqui é o tremor que ele tinha e o tremor depois que ele tomou a droga. Então, para esse paciente, por exemplo, não há nenhuma dúvida sobre o efeito, realmente muito interessante. No próximo dado, por favor. Esse é expresso em... Eu não gosto desses dados, para ser franco. Eu prefiro muito ver o paciente falando, narrando. Se eu tiver o número suficiente, eu coloco em colunas. Aqui coloco desse jeito, mas mostrando então com o desvio padrão, etc. Então, placebo, 5 e 10 miligramas. Aqui, mudança do espaço, do score de espasticidade, mostrando que é uma diminuição bastante grande. Próximo dado, por favor. Bom, aí eu vou contar a história, não posso deixar de contar, uma história que não tem nada a ver. Esse medicamento aqui. Em setembro do ano passado, eu comecei a ter uma dor enorme nessa perna, né? Que me prejudicava muito. Então, eu fui no especialista. Então, fizeram uma radiografia da minha coluna. E surgiu o óbvio, urulante. Um cara com 80 anos, a coluna é um mingau mesmo, né? Não tem mais disco de vertebral nem nada. Tá aí, a causa é essa, é pinçamento no nervo ciático. Você tem que tomar, então, uma cirurgia que não garantimos, não sei o que e tal, tem que tomar analgésicos e anti-inflamatórios. Bom, eu me intoxiquei completamente com tudo quanto é tipo de analgésico e anti-inflamatório, e a dor cada vez aumentando, cada vez aumentando, cada vez aumentando. Aí me receitaram esse remédio aqui, caríssimo, né? Pregabalina. É indicado para dor neuropática, que é o tipo de dor que eu tinha. Eu tomei, tive o maior barato, né? Diminui a dor mesmo, não posso dizer que tenha diminuído, não. Mas eu fiquei acordado, ficava olhando assim, achando uma maravilha, a parede, que não tinha nada na minha frente. Mas curiosíssimo que eu tive. E no fim eu resolvi não tomar, falei, bom, se eu for tomar isso aqui, né, eu tenho medo de dirigir, eu tinha medo de dirigir também. Abandonei a pregabalina, e aí consultando um médico que me olhou, que não olhou a radiografia, né, que não me passou em não sei quantos equipamentos, e era um acupunturista. O segundo acupunturista, vendi o meu desespero. O primeiro não me adiantou nada, me furava a casa, me furava tudo, aquelas agulhas. Eu resolvi imaginar que seria interessante imaginar numa uma acupuntura baseada no voodoo, né? Você faz o seu bonequinho e espeta, né? Ele não fazia isso, seria uma maneira. Mas depois eu fui no outro e disse, não, acho que ele não deve ter acertado os pontos. Eu fui no outro e esse é interessante, né? Ele me examinou como os outros meus colegas, às vezes, ex-alunos meus, professores aqui, hein? Não me examinaram, não. Ele começou a palpar, chegou assim, olhou uma coisa tão simples, o Hipócrates fazia isso, 350 anos de Cristo. Mas essa perna está mais fria do que essa outra. Eu não olhei, é mesmo, né? Depois ele chegou, foi apertando, chegou lá embaixo no pé, e o seu pulso aqui está muito fraco. Você está com um déficit circulatório muito sério,
você tem que cuidar disso e não do ciático, deixa o ciático em paz. Aí eu fui operado, eu tinha quase que uma obstrução total da artéria femoral, você imagina como estava o resto lá para baixo, né? E tinha um outro também na veia, na artéria tibial, acho que é anterior. Bom, e nunca mais vou usar esse Dindica aqui, o laboratório está feliz, eu pelo menos comprei 2 caixas dele, que eu tentei de todo jeito ver se melhorava, né? Eu comprei uma que era de 75, usei um dia, me deu a terapia, não, comprei de 150, vou diminuir, comprei essa de 150, essa que me deu os efeitos. Próximo slide, por favor. Aqui eu vou muito rapidamente citar 4 trabalhos nossos da Escola Paulista de Medicina, Departamento de Bioquímica e Farmacologia. Depois foi criado o Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, antes da universidade. Né? Por quem? Né? Aqui nós temos Carniol, Carmine, aqui Carniol. Esse foi a tese de doutorado do Carniol, que ele era um psiquiatra que quis trabalhar com a gente, falou, eu vou trabalhar com maconha, fez trabalhos experimentais, ficou professor titular da Unicamp na psiquiatria, se aposentou, né, para ver. O que nós notamos foi o seguinte, nós conseguimos encontrar que o princípio ativo da maconha interagia com um princípio que era considerado inativo, que é da maconha também, o canabidiol. E da ação dos dois é que existia o melhor efeito. Então isso também é uma coisa que vem contra essa mania, é o princípio ativo, sem o princípio ativo nós não estamos com uma medicina boa. Não é não. Muitas vezes com uma planta, a interação entre as substâncias que existem na planta, ou como a medicina chinesa, que às vezes é uma interação de várias plantas, havendo potenciação ou inibição dos vários efeitos, trazendo como consequência um efeito melhor. Né? Então nós descrevemos isso, o próximo slide, por favor. Aí passamos para trabalhar com o ser humano também, já com várias outras pessoas, entrando em conjunto com o pessoal também da cardiologia, e aí vieram estagiar conosco dois americanos. Esse Schuster aqui veio trabalhar com ele, acho que eu dei sorte, porque depois ele voltou lá e ficou presidente do NIDA, National Institute on Drug Abuse, né? Mas ele veio fazer estágio dele aqui conosco. E nós mostramos claramente que quando você dava os dois juntos, né, tetrahidrocannabinol e canabidiol, o efeito do tetrahidrocannabinol era maior, mais suave, não gerava ansiedade, né, e a pessoa poderia ter um efeito, como se for que ele aqui não quero falar em gostar mais, que realmente acontecia também, mas ele fazia com que ele pudesse suportar qualquer má viagem que porventura viesse a aparecer. Isso daí resultou num medicamento em inglês, que eu faço questão de comentar daqui a pouco. Próximo slide, por favor. Que é esse daqui. Né? Então esse é o famoso Sativex. Cannabis ativo, um laboratório inglês, pegou 2 maconhas, uma que tinha mais delta-9-THC, outra que tinha mais canabidiol, 2 cepas diferentes, preparou 2 extratos, misturou os 2 extratos, não quis separar nada, só fez o extrato, misturou os 2 e preparou esse produto e conseguiu fazer uma administração por boca, como se isso fosse uma bombinha para asma, né? Bom, esse produto ganhou assim um progresso enorme no país todo. O laboratório inglês está exportando para mais de 20 países. Próximo slide, por favor. Já tem no Canadá aprovado, né? Com o nome Nabiximols. Já está sendo feito pedido para aprovação nos Estados Unidos. E nós estamos chupando o dedo, muito gloriosamente. Né? Nem sequer se pensa nisso aqui, em fazer isso. Né? E o que diz esse trabalho, Journal of Pain, agora 2012, esse produto novo, então um novo canabinoide, uma nova formulação canabinoide, pode ser útil para se adicionar aos pacientes com tratamento opioide, mas que são refratários ao tratamento com opioide no caso da dor. Um trabalho do Bambani, placebo controlado e tal, demonstrou a eficácia e a segurança de doses pequenas e médias desse produto. Mas isso já tem talvez dezenas de trabalhos. Esse está sendo feito nos Estados Unidos, porque eles estão seguramente, o Departamento de Medicina da Dor, estão querendo registrar isso agora nos Estados Unidos, né? E o médico é de Israel. Não, é de Nova York, não tem o nome de judeu. Próximo slide. Aqui eu mostro a qualidade do sono. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos. A união de média que melhora do sono.
Então aqui, Sativex, a melhora é bastante grande, o placebo não há quase que melhora. Em todos os trabalhos vocês veem que esse Sativex, ou qualquer outro produto à base de maconha, produz essa melhora do sono, que era aquela indicação que tinha na propaganda brasileira de 1910. Próximo dado, por favor. E também já se demonstrou isso, eu tenho ainda 15 minutos, acho que dá direitinho para terminar. Se demonstrou experimentalmente. Aliás, tem uma tese de doutoramento, mais ou menos orientada pela gente, que está tentando procurar reproduzir esse tipo de coisa. Esse é um rato que tem uma esclerose múltipla experimental. Ele é injetado dentro da coluna com uma substância, né? E ele fica com esse espasmo muscular. Esse é antes e depois de injetar aqui um produto do 9-THC. E um produto sintético. Veja como ele ficou direitinho, veja a contração enorme de espasmo que ele tinha. Isso então em ratos, nós temos essa demonstração. Né? Próximo slide, por favor. E aqui mostra o tremor. Esse está aqui um animal também que recebeu um canabinoide sintético. Existem dezenas de canabinoides sintéticos sendo pesquisados hoje, no mundo inteiro. Né? Vocês vejam um tremor muito grande que esse rato apresentava nas patas traseiras, antes. E aqui depois, com o produto, o canabinoide. Aqui o tremor na pata da frente, no outro animal, antes. E aqui depois. Então vocês podem ver que esse tremor, né, realmente também é abolido. Próximo slide, por favor. Pode pular este. A outra coisa que eu queria deixar claro para vocês também é a afirmativa de que a maconha é uma droga especialmente perigosa, né? E que isso é o que limita, por exemplo, as autoridades sanitárias a aprovar medicamentos em vários países. Nos Estados Unidos, que é um país que eu acho incrível, porque tem tudo de bom e de mal ao mesmo tempo, né? Mas tem lá uma lei chamada o Ato da Liberdade da Informação. Qualquer cidadão americano pode exigir agora informações que ele acha importante para ele ou para a sociedade. Ele só não pode pedir informações que afetem a segurança nacional. Então, essa instituição, que não tem nada a ver com o nosso PROCON, mas tem lá esse nome, PROCON.org, exigiu que o governo americano, através do FDA, desse os casos de morte por 17 drogas aprovadas pelo FDA, então, drogas que estavam no comércio, e que tinham indicações aprovadas para as doenças que também o delta-9-THC ou a maconha está sendo utilizado. E vocês veem a diferença em alguma coisa assim inacreditável. Eles não conseguiram relatar como causa principal da maconha nenhum caso, o FDA não informou nenhum caso, zero. Né? Casos secundários, 279 casos, né? Tanto com a maconha, como canabinoides, etc. Você tem 279, e aí secundária, porque o sujeito tomou, ficou zonzo, foi dirigir, o sujeito tomou, foi dormir, aconteceu alguma coisa, enfim, causa secundária do uso e não a causa morte específica. Não há na literatura, até hoje, um único caso descrito de morte causada especificamente por maconha. Agora, pega os medicamentos que estão aprovados e sendo utilizados no de mortes, né, que foram aconselhados para várias doenças. Né? Para ver, o total dá aqui 2.847 dessas drogas aqui que eu coloquei. Do total das 17, morreram 10.800 drogas num período de 5 anos. 97 anos, 7 anos. Então, não, inclusive em termos de toxicidade também, é uma coisa que a gente sabe claramente que a maconha não é de uma toxicidade de assustar ninguém. É uma toxicidade. Se eu anunciar isso na bula, como quase todos os remédios têm, é perfeitamente controlada, né, para ver. Próximo slide, por favor. Aqui é outra coisa curiosa. Como é que está acontecendo de 2002 para 2006 o número de prescrições por médicos no Canadá em 2002 e 2006 de um produto que eles já têm lá, que é o canabinoide sintético, né, publicado na revista Addiction. Olha, a progressão é geométrica. Quer dizer, eu não tenho depois de 2006, porque eles não fizeram, né? Mas se vocês olharem, praticamente está aumentando em progressão geométrica. Prescrição de médico, não é uso, não é prescrição, não é. A aceitação pela classe médica naquele país. Próximo slide, por favor. E aí, para terminar, eu vou falar o que é a tese do Lucas,
Que parece que não vai andar, né? Porque não consegue importar o material, né? Ah, pode voltar o período. Pode voltar o período. Esse daqui, essa é a hidrolase das amidas dos ácidos graxos. Eu falei para você no primeiro slide que existia, eu nem sei se falei, eu falei da anandamida antes? Não. Comentei, né? Que existe no cérebro humano, de todos nós aqui presentes, sem exceção alguma, se não tiver, está doente, né? Então, a anandamida. A anandamida é o canabinoide natural que o nosso cérebro produz para atuar ao nível dos receptores canabinoides que nós também temos no cérebro. Essa substância ela é destruída por essa... É uma amida que é destruída por uma hidrolase que tem essa sigla aqui, tá certo? Então, quando eu pego numa pessoa e bloqueio essa enzima aqui, o nível da anandamida aumenta, porque a anandamida não é destruída, a enzima está inibida. Então eu teria uma maneira de aumentar o nível da anandamida dentro do nosso cérebro, se um dia chegarmos à conclusão que isso deve ser feito. Em animais de laboratório já está sendo feito. O próximo slide, por favor. Então, bom, eu quero comentar o seguinte, não está sendo feita a inibição da amida, da enzima, mas o uso de canabinoides em depressão já começa a ficar mais difundido do que a gente imagina. Próximo slide, por favor. Então, por exemplo, tem trabalhos aqui, às vezes experimentais, às vezes já começa a fazer trabalho de descrição. Os canabinoides iniciam um comportamento tipo antidepressivo e ativa neurônios serotoninérgicos da córtex pré-frontal. Ora, neurônios serotoninérgicos dessa área aqui, eles são ativados por quê? Pelos antidepressivos. Quando é que eu receito antidepressivo? Quando eu tenho depressão, obviamente. Então eu estaria fazendo com que, né, administrando o antidepressivo, o nível de serotonina subisse. Né? Então, na realidade, se eu der então o antidepressivo, no caso do depressivo, der o canabinoide, eu estaria quase que imitando os efeitos dos antidepressivos, que aumentam o nível de serotonina. Aqui eles ativam os neurônios da serotonina no cérebro, por um mecanismo diferente, né? Completamente diferente, e são menos tóxicos, já sabemos isso, menos tóxicos que antidepressivos. Nós temos aí coletas enormes de dados mostrando, inclusive, dependência induzida por antidepressivos, que não está sendo aceito pela medicina, mas está produzindo cada vez mais. Né? Próximo slide, por favor. Aqui também já tem trabalho, uma revisão e discussão da terapia, do potencial terapêutico dos canabinoides, uma revisão do jornal de Farmacologia, 2005. Próximo slide. Aqui tem também a respeito de uma disfunção canabinoide, né, gerando esquizofrenia. É um trabalho que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, que é o seguinte, porque o psiquiatra sabe muito melhor do que eu que a esquizofrenia geralmente foi chamada demência precoce, porque ela era caracterizada inicialmente, pelo começo do século XIX, pelos sintomas negativos. Então, achatamento afetivo, a mãe morreu ganhando na loteria esportiva, a filha casou, nasceu filho, o afeto não muda, um achatamento afetivo. Isso gera um isolamento social. Isso gera uma falta de afeto também, né, da pessoa. Nesses casos, a gente já tem alguns trabalhos que dizem o seguinte: se eu der maconha para esse indivíduo, o que ele vai ter? Ele vai ter alucinações, vai ter delírios, vai ter ilusões. São os três características, os três principais sintomas positivos da esquizofrenia. Negativos de um lado, abaixamento, positivos de outro, ou produtivos, aumento dessa coisa. E para muita gente, segundo vocês de vez em quando conversam, tem pessoas que dizem, olha, na fase negativa da esquizofrenia, eu acredito também que na fase negativa da moléstia depressiva, que ela só tem fase negativa, às vezes tem gente que fala é pior que morte. Porque é um luto total. Eu tenho falado com muita gente agora a respeito disso. Eu tenho descrições incríveis de pessoas assim num estado total de morte mental, de morte afetiva, né, até que conseguem sair sendo tratados eficientemente pelos antidepressivos. Então, na realidade, a gente acha que muitos doentes
que têm esquizofrenia e que tomam bastante maconha pode estar tomando para melhorar a sua sintomatologia negativa. E eles preferiam ter mais ilação, mais sintomas positivos. É interessante porque a maconha, no indivíduo que é esquizofrênico bem controlado, o medicamento, se eu der, por exemplo, a maconha, eu posso fazer os sintomas produtivos. Se eu tiver um indivíduo que não está bem controlado, mas não está num processo ativo no momento, está no processo calmo, da esquizofrenia, não tem nada, se eu der maconha, pode iniciar, então, o aparecimento que ele já tem, né, para ver. Agora, isso é importante saber, qualquer um de nós, a grande maioria de nós, se tomarmos maconha, não temos nada de processo esquizofrênico, nós podemos ter a boa, a má viagem, o bode, sei lá, tudo mais que falam, né? Porque é característico da produção das drogas chamada alucinogênia, ou alucinógena, como é o LSD-25, como é a mescalina, etc. Próximo slide, por favor. Bom, e agora para terminar, eu vou falar 10 minutos sobre biologia, tá? O que está acontecendo, na minha opinião e na opinião de muita gente a respeito. Próximo slide, por favor. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, editorial da Associação Brasileira ABP de Psiquiatria, 1980. O perigo maior do uso da maconha é expor os jovens a consequências de ordem policial sumamente traumáticas. Não há dúvida que 5 dias de detenção em qualquer estabelecimento policial são mais nocivos à saúde física e mental do que 5 anos de uso continuado de maconha. Isso é uma afirmativa dele, da Associação Brasileira de Psiquiatria, naquela época. E eles falam, já tem que começar aqui, né? Mesmo a internacional psiquiátrica não se justifica apenas pelo uso da maconha. Isso sem aludir ao custo enorme pago pelas famílias. Juristas, psiquiatras, sociólogos devem ajudar nessa tarefa de encontrar vias mais adequadas de lidar com o problema. Mudar a legislação. Isso em 1980. Próximo lado. 1987. Mesma coisa também. Revista da BP Aval, né? Finalmente, deve-se considerar dupla penalização do usuário de droga. Finalmente, deve-se considerar com seriedade a necessidade de se promover a descriminalização do uso da maconha, estipulando a quantidade considerada da porte sem promover a liberação da droga. Essa medida ampliaria as possibilidades de recuperação do usuário, isolando-o do traficante e evitando sua criminalização. A pena social por ser um drogado e a pena legal por ser um drogado. Esta última, muitas vezes mais danosa que a primeira. 1987. Bom, isso é a opinião durante 10 anos da Associação Brasileira de Psiquiatria. De 1987 para cá, não houve nenhuma piora das informações sobre os malefícios da maconha. Mas houve muita melhora de informações, né? No entanto, a opinião oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria hoje em dia é contra. É contra, absolutamente contra, que se faça o uso da maconha como medicamento. E isso precisa ser discutido, gente. Quer dizer que, na verdade, a gente sabe que a eleição é uma luta brava disputando, né, a diretoria de várias associações nossas, de várias associações estudantis, universitárias, etc. A luta ideológica braba, onde ganha direita, ganha esquerda. Então, evidentemente, houve mudança da diretoria que assumiu a posição da revista, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso é bem claro, né? Vamos ver outros países. Próximo. A Itália. Em 2006, e a coisa não se resolveu lá até agora, né? O governo italiano, de centro-esquerda, aprovou durante o Conselho de Ministros um projeto de lei que autoriza pela primeira vez o uso de medicamentos com a maconha para fins terapêuticos. Não é nem descriminalização nem nada, é a luta nossa aqui, é autorizar como medicamento. O projeto que deve ser adotado pelo Parlamento retira a maconha da lista de substâncias de utilidade terapêutica, passa a ter, tá? Em um comunicado, o governo de centro-esquerda autorizou a introdução de 2 remédios fabricados com substâncias extraídas da maconha e já empregados no Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça, Holanda, Bélgica, falando de terapias contra a dor e não de um baseado. A palavra italiana não é baseado, eu procurei o correspondente brasileiro. Disse a ministra de Saúde, Lívia. Agora, na época, o que era a oposição, a Aliança Nacional, que era de direita, então o presidente falou, acusou o governo de querer dar uma conotação positiva à maconha. Então, na verdade, isso foi uma briga. Depois daí saiu a centro-esquerda, entrou mais direita, com Berlusconi, etc. A americana, por unanimidade, apoia o uso do método da maconha. Isso é diferente das leis americanas. Vocês olham aqui, em um voto unânime na Assembleia da Associação Psiquiátrica Americana, aprovou uma forte declaração
dando suporte às medidas legais de proteção para pacientes usando a maconha medicinal por recomendação médica. A dos Estados Unidos, em alguns estados, a lei federal diz o seguinte: se o médico prescreve maconha e o paciente usa, a penalidade recai sobre os dois. Tanto o médico como o paciente pode sofrer consequências sérias. Acho que até prisão pode dar. 17 estados já liberaram o uso por lei estadual. E a lei federal, agora o presidente Barack Obama, ele declarou ao Departamento de Estado que instruísse o Departamento de Justiça americano que a lei federal não fosse aplicada nos estados onde a lei estadual agora prevalece. Próximo slide. É isso, muito importante. A opinião do Conselho Federal de Medicina no Brasil é totalmente contrária ao uso também. Na reunião de 2010 que a gente falou sobre o cannabis medicinal, o vice-presidente esteve lá e deixou muito claro que não aprova de jeito nenhum. Né? Na mesma época, 2 anos antes até, o American College of Physicians, que é um correspondente ao Conselho Federal de Medicina, a ciência sobre a maconha medicinal não deveria ser obscurecida ou prejudicada pelo debate acerca da legalização da maconha para uso generalizado. Evidências dão apoio não apenas para o uso da maconha medicinal em certas condições, mas também sugerem várias indicações para o canabinoide. Pesquisa adicional necessária para aprofundar o conhecimento do valor terapêutico dos canabinoides e para determinar a via ótima de administração. Isso é uma fonte oficial, né, do maior órgão dos Estados Unidos que lida com os médicos. A Associação Médica Americana, que foi uma das mais conservadoras também, mudou agora em 2009. Mesmo que a maconha seja sujeita a uso não médico, isso não obvia seu potencial, não obscurece seu potencial para o desenvolvimento de produtos médicos. De fato, muitos produtos farmacêuticos legais que são usados para o alívio da dor, e indução do sono, têm mais sérias toxicidades agudas do que a maconha, inclusive morte, que foi baseado naquela declaração lá. Eles deixam claro isso, que é a Associação Médica Americana. Próximo slide, por favor. Israel também teve uma postura muito interessante. Em Israel está havendo um aumento muito grande de problemas mentais, saúde mental em jovens e também em idosos, mas está havendo muito porque deve ser realmente insuportável viver o que vive a juventude de Israel, o pessoal de Israel, como também ali da Palestina, porque é uma luta absolutamente insana, né? Eu não vejo razão dos dois lados, eu acho que é uma coisa assim de não se ter chegado ainda a uma conclusão, é uma coisa que inclusive depõe contra a espécie humana como tal, né? Mas os jovens americanos que prestam serviço militar, eles têm que enfrentar muito a resistência, o ódio dos jovens palestinos, jovem contra jovem, né? Então, com muita frequência, os soldados israelenses que terminam o seu estágio lá tomando conta dos países ocupados, eles entram num estado diferente de mentalidade. Eles têm problemas mentais e está sendo diagnosticado, que é esse que é agora a moda, né? Que é o síndrome do estresse pós-traumático. E o próprio Exército, o Serviço Médico do Exército, recomendou para o Ministério, vamos ver o que eu vou dizer. O Comitê do Ministério da Saúde de Israel recomendou: a maconha medicinal deve ser incluída como uma das medicações oferecidas pelo Programa Nacional de Saúde e mais médicos devem ser autorizados a prescrevê-la. Recomenda o Comitê do Ministério da Saúde. Com as novas recomendações do Comitê, o Ministério estima que o número de pacientes com prescrição de maconha medicinal chegará a 40 mil na Israel. Veja, esse chamamento que foi feito pelo Ministério da Saúde foi consequência do corpo médico do Exército de Israel, que declarou taxativamente que para eles é bom ter maconha para os seus soldados que estão saindo dessa crise tremenda. No próximo slide, por favor. E agora, para terminar, eu até mostrei para os alunos, aqui eu dei para o segundo ano, falei alguma coisa que eu acho importante, mas muito abreviadamente, né? Veja o seguinte: a maconha ainda é isso, tá? 1961. Especialmente propriedades particularmente perigosas de uma droga, que é a maconha e a raizina de maconha. Próximo slide. Agora veja, interessantíssimo esse trabalho de 99, falando sobre declínio cognitivo de pessoas
abaixo de 65 anos de idade, mas são pessoas até 65 anos de idade. Né? Publicado pelo Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais, Departamento de Higiene Mental, Departamento de Epidemiologia, Departamento de Bioestatística, publicado no American Journal of Epidemiology. Eles chegam à conclusão que a maconha não tem efeito deletério de demenciação. Este declínio está relacionado com a idade e nível educacional e não parece ser associado ao uso de maconha. Pessoas que usaram já idosos, né, estão usando maconha. E veja, essa é uma coisa importante que eu acho, porque esse trabalho, eles fizeram acompanhamento de quase 10 mil pacientes, milhares de pacientes. É um trabalho de um peso enorme e feito por grupos de pessoas absolutamente afetos a esse tipo de trabalho. Né? É um trabalho de grande peso estatístico, inclusive. Próximo slide, por favor. Um outro mais recente aí, que é 2011, também publicado nesse jornal, que é o uso ilícito de drogas, perigoso, prejudicial para o funcionamento cognitivo na Idade Média. Né? Também eles acompanharam dezenas, milhares de pessoas, acho que chegou a cerca de 12 mil por aí. Né? E ele chega e fala uma coisa, incrível. Uma associação positiva foi observada entre ter usado no passado ou recentemente droga ilícita, tá? E o funcionamento cognitivo. E aqui 90% das drogas examinadas foi maconha. Tá? Bom, a nível da população, não parece que o uso corrente de drogas ilícitas é associado com prejuízo funcional cognitivo na Idade Média, são 50 anos por aí. Né? Bom, esse é um trabalho também que chama a atenção, porque todo mundo fala, maconha derrete seu cérebro, né? Todo mundo fala, tem uma propaganda que foi feita aqui no Brasil, 3, 4 anos atrás, que aparece uma frigideira, aí o cara instala um ovo em cima, que frita o ovo. E vem uma voz cavernosa, eu acho, falando. Até então, o seu cérebro não foi frito, mas se você fular maconha, vai acontecer esse tipo de coisa, não vai acontecer. Então eu acho que esse tipo de mensagens vão sendo passadas, e acaba todo mundo achando, inclusive aquele problema lá do uso da maconha, criando a síndrome amotivacional. Não é porque prejudica o comportamento cognitivo, mas é porque faz com que o indivíduo não use a sua cognição, ele não está interessado. Ele está interessado em estar vivenciando aquele estado que ele está tendo continuamente. Então ele não procura fazer uma tarefa que envolve, por exemplo, a memória, que envolve orientação, que são as tarefas, por exemplo, básicas de uma cognição. Né? O próximo slide fala uma coisa curiosa. Veja também, eu achei exagerado. Isso a Folha, logo em seguida, que eu 7 de janeiro, agora desse ano, publica essa notícia, baseada na minha idade, quem usou maconha tem certo até melhor. Né? Porque daí se faz a delícia daquele que só acredita no dono lá de cá, né? E o ódio. Então eu acho que essa notícia também é um pouco prejudicial, porque eu poderia dizer, olha, não prejudica, né? Tem um certo até melhor, embora eles falem lá de uma associação positiva, né? Entre fumar maconha e semelhança. Próximo slide. Outra coisa, foi estudado a obesidade. A maconha produz larica, né? Aquela fome. Eu posso contar para vocês, porque é interessante, por fato de estar começando a trabalhar desde cedo com drogas psicotrópicas, realmente alucinógenas, eu nunca usei fora de um laboratório. Mas várias vezes em que eu participei de projetos experimentais, por exemplo, o Isaac Carniol, o que foi reitor aqui da universidade, professor de psiquiatria. Ai, meu Deus. Bom, professor de psiquiatria, que é o Pacheco. Marcos Pacheco e Toledo Ferraz. Agora sim. Ele fez também a tese dele, trabalhando, verificando a diferença do efeito do delta-THC em mulheres e em homens. Vários deles, que eu orientei, a maior dose planejada para se tomar de extrato de maconha, ou mesmo maconha, que a gente dosava para ver, né? E eu tomava, como o experimentador
principal, no laboratório, com um fio na cabeça, com o psiquiatra na frente, o psicólogo lá atrás, não sei o que e tal. Numa das vezes eu tive um apetite absolutamente pantagruélico. Eu estava aqui nesse primeiro andar, né? De repente, e a minha fome, a minha vontade de comer não tinha nada de uma coisa elaborada, né? Nada na mente de cientista, coisa nenhuma, mente de chofer de caminhão morrendo de fome, né? Porque eu comecei a ver ravioli, né? Num molho vermelho, né? E borbulhando, tem uma fome absolutamente inacreditável. Aí eu fui comer, não tinha ravioli, era uma quarta-feira ali no Mão Sujo, nosso finesse, né? Meu tempo chamava-se Mão Suja. E tinha lá, quarta-feira, dia de feijoada. E eu não consigo comer um pote de feijoada. E eu fui orientando o meu, que era o Isaac. Eu comi o pote inteiro, pedi o segundo pote, comi, aí eu pedi o terceiro, ele falou, não, é pai, ele me proibiu, porque eu ia no terceiro pote de feijoada. É um apetite, coisa de louco. Então, você pode imaginar que quem usa maconha poderia ficar gordinho, né? É. Porque dava a dica durante o tempo. Então vamos ver o resultado, publicado também agora em 2011, a obesidade e o resultado. Eles fizeram dois tremendos levantamentos nacionais para analisar o próximo slide. O uso ocasional, e mesmo que seja acumulativo, mas não de alta dose da maconha, não está associado com esse. Opa, desculpa, passa, esse aqui é outro, passa. Isso. A prevalência da obesidade é mais baixa nos usuários de maconha do que nos não usuários. Não encontrar nenhum aumento de peso, encontrar até o número de pessoas obesas menos do que usuários de maconha. Então me volta o anterior, que é o último. O último, esse é o mais exclusivo de todos. Esse é de 2012. Departamento de Epidemiologia e Bioestatística, Universidade da Califórnia. Ninguém põe defeito na Universidade da Califórnia. Ninguém põe defeito no departamento de medicina, junto com o departamento de biologia e bioestatística. Né? Associação entre maconha, exposição de maconha e função pulmonar ao longo de 20 anos de exposição. Todo mundo fala, deu atelectasia pulmonar, ficou com secreção exagerada, dá bronquite, não sei o que e tal. 20 anos, milhares de pessoas no próximo slide. É isso. Não, volta. É, não tem um dado. Não. O que você passou antes? Isso. Opa. Aí. Bom, o uso operacional não está associado com efeitos adversos na função pulmonar. Eles não encontraram nenhum efeito adverso. Tá? E são milhares de pessoas usadas. Esse é o tipo do trabalho, por exemplo, que é preciso ter. Como nós teríamos que ter trabalho que faz o contrário. Pegamos milhares de pessoas, analisamos departamento de estatística, junto ao departamento de medicina, departamento, sei lá, disciplina de pneumologia, e tem aqui 2.000 pessoas, realmente aconteceu isso, mas isso, você não tem esse trabalho. Esse trabalho assim de milhares de pessoas fez. E ele tanto não tem que isso é extremamente recente. Pode ir para frente. Bom, e ainda, para terminar, né, maconha continua a ser uma droga especialmente perigosa. Pode passar? Bom, eu quero mostrar rapidamente também, tem trabalhos que já discutem isso, por exemplo, esse trabalho é recente, né? Esse é como 2009. a ideologia modula a evidência e a política. O que nós sabemos a respeito da cannabis e o que nós deveríamos saber do Departamento de Medicina Social da Universidade de Bristol, da Inglaterra, próximo do Reino Unido, próximo da Inglaterra. Olha, são os poucos livros que eu tenho. Eu tenho mais alguns que eu recebi, mas existem dezenas e dezenas de livros, centenas e centenas de trabalhos, falando sobre marihuana e medicina, efeito terapêutico da maconha, o livro de texto, né, sobre maconha, a terapêutica, etc. Então, na realidade, eu acho que hoje em dia nós temos conhecimento suficiente para fazer uma decisão controlada, pensar como vários outros países de reconhecer o uso da maconha, porque ela é útil em esclerose múltipla, é útil em algumas outras doenças, fornecendo mais uma opção ao doente e usar controladamente, porque ela induz dependência, como induz, não tanta como a morfina, mas induz alucinações e delírios em várias pessoas, dependendo da dose e da circunstância. Né? Próximo, vai. Ótimo. Essa é uma revisão recente também, se alguém achar, uma revista especial, 2010,
tudo que foi publicado em 2005, 2009, esse é o mais recente trabalho também, numa revista, New England Journal of Medicine, que discute a lei e a maconha médica, né? 2010, também eles acham que não há mais sentido para isso. O que nós estamos acontecendo aqui é assim, não li e não gostei. Tá? Na minha opinião, que tem acontecido em parte com o problema da maconha. Tá? É isso, gente. Quer pergunta? Perguntas. Eu tenho. Eu vou começar um tratamento quimioterápico sexta-feira que vem, né? Tive um câncer. Fala um pouco mais alto, porque ter 80 anos é uma maravilha, uma das coisas que eu não ouço quando eu não quero. Agora eu quero ouvir, não estou ouvindo. Vou começar um tratamento quimioterápico semana que vem, né? Eu tive câncer de mama, já fiz a cirurgia e tem indicação de quimioterapia. Queria saber do senhor se o senhor acha melhor, enfim, né? Qual seria a melhor indicação de, caso eu tenha os efeitos colaterais aí muito ruins, fazer uso de cigarro de maconha ou a possibilidade de, enfim, conheço alguém na Califórnia, um médico da Califórnia, que eu não sei se isso é possível de enviar para mim um medicamento, não é possível. A única maneira de você poder fazer é você obter do Ministério da Saúde uma declaração de uso por compaixão, compassionate use. Aí você tem que mandar através do seu médico isso, né? E tem que ter assim, também a prescrição do médico. Para algum local nos Estados Unidos, aí, talvez uma dessas empresas que estão vendendo. Né? Então eu acho que aqui no Brasil, você comprar um cigarro de maconha, você está ilegal. Né? Você está ilegal. Eu, por exemplo, quando eu tive esse problema aqui, eu quis usar maconha, desesperadamente. Eu não consegui de jeito nenhum importar coisa nenhuma. Né? Mas eu também não quis ir comprar um cigarro de maconha, porque eu não gosto de fazer uma contravenção dessa ordem pela seguinte razão. Né? Primeiro que eu ficaria com medo. Né? Em segundo lugar, vocês imaginaram um professor da universidade vai apanhado na boca? Um horror. Agora, falando com o seu médico, ele pode fazer isso. E várias pessoas fizeram isso, pediram para mim se eu poderia interferir. Eu falei, não, o que eu posso fazer é o seguinte, fala com o seu médico, se ele prescrever, né? Então aí a gente pode tentar influenciar lá no Ministério da Saúde em Brasília para acelerar. Tá, pegando o gancho dessa pergunta, a maconha sintética é feito um estudo, é separado algumas coisas para o caso de câncer, se usar o cigarro de maconha, independente da legalidade ou não, e que tem outras substâncias além daquela do remédio sintético, tem mais coisas positivas ou coisas negativas? Eu não conheço nenhum trabalho na parte de câncer, quimioterapia de câncer, que tenha comparado cientificamente, um grupo recebe o cigarro de maconha e outro grupo recebe o delta-9-tetraidrocannabinol sintético. Não há essa comparação. Eu sei que há trabalho dos dois e os dois falam que é ativo. Agora, qual é a desvantagem, na minha opinião, do produto puro, né, sintético? É que, na realidade, está bem claro que você tendo outros componentes no cigarro de maconha, ou nesse que eu acho mais elegante, ninguém acha ruim disso, fazer uma bombinha, né? Isso é perfeitamente aceito, até para sua vovó, qualquer pessoa, aceita isso direitinho sem nenhum problema. Você fazer isso é aceito. E é uma mistura. Está bem provado, aqueles trabalhos que nós fazemos com canabidiol e delta-9-THC, canabidiol modula o efeito do delta-9-THC. E, por exemplo, que gera menos crise de ansiedade. Às vezes é meio ansiogênico. Algumas das alterações mentais que produzem podem mais mudar o desagradável, né? Então, isso seria, na minha opinião, seria esse produto que eu nem sei se estão fazendo, parece que começaram a fazer um pedido de tentar licenciar o produto no Brasil também, mas já desistiram. Tinha lá uma pergunta. Fala alto, por favor. Professor, eu quero fazer uma pergunta e, se tivesse a licença da plateia, gostaria de fazer um aviso também. Então, seria duas questões, depois tem problema. Começo pelo aviso que a gente fez na segunda-feira uma solenidade lá na Faculdade de Direito para fundar uma associação canábica. E o que é uma associação cultural canábica? É uma associação de pessoas que estudam a cannabis que visa integrar as diversas áreas da cultura canábica. Então, no caso, o senhor falou da
da medicina canábica, e a gente tem ótimos trabalhos de ciências humanas defendendo a cannabis, a gente tem ótimos trabalhos da área jurídica defendendo a cannabis. E o que a gente percebeu? Que falta uma instituição que faça a integração entre essas diversas pessoas sob a égide da cannabis, sob esse elo de ligação. Então, meu aviso aqui é para convidá-los a apoiar essa associação. Temos aqui uma lista de interessados em receber informações, temos aqui uma lista de interessados em ser fundadores, porque a gente iniciou a fundação dessa associação no dia 2 e já temos 19 fundadores. E seria muito interessante contar com o apoio de vocês. O melhor apoio seria se filiar na associação com a gente, então posso explicar por e-mail mais detalhes de como é que é isso. E outros apoios como doações, livros principalmente, a gente tem uma biblioteca canábica que a gente gostaria de contar com apoio. Então eu vou passar aqui essa lista na plateia, para quem tiver interesse por um nome para receber informações. E quem quiser já se filiar, já conhecer o trabalho, quiser saber mais, pode me procurar, eu tenho cópia do estatuto aqui. Seria muito importante contar com vocês aqui da área da saúde. E a minha pergunta, professor, é na relação da interação entre a cannabis e o tabaco. Porque eu sou usuário de cannabis já há 10 anos e há alguns anos para cá eu percebi que eu não gostava de usar grandes quantidades. Eu uso bastante, eu uso 3 vezes por dia, em média, só que eu uso em pequenas quantidades misturada com tabaco. Há pouco tempo eu percebi que essa interação entre tabaco e maconha me causava bem, me fazia um efeito mais ansiolítico, não me deixava muito alucinado, deixava tranquilinho por algumas horas, quando eu fazia uma nova dose, e daí uma terceira dose antes de dormir. Gostaria de saber se o senhor tem algum estudo, alguma informação sobre essa interação. Eu já vi que os Rastafaris também fazem esse uso das duas substâncias juntas, então gostaria de saber se o senhor sabe me dizer se muda alguma coisa, se é ruim esse tipo de uso que eu faço, se é exagerado. Eu não tenho essa informação, não. Não sei se alguém aqui teria uma informação ter consultado, visse em algum livro uma associação nesse sentido, o que eu poderia dizer para vocês é alguma coisa assim, do seguinte sentido. Por exemplo, a gente sabe que quando você fuma qualquer vegetal, esse vegetal tem uma camada de cera que envolve a folha. E essa camada de cera tem uma finalidade, é impedir o excesso de evaporação, de perda de água. Tanto que a água sai por poros, né, para ver. E no caso, tanto a folha de maconha como a folha do tabaco contém hidrocarbonetos que têm atividade cancerígena. Então nós sabemos, por exemplo, o naftaleno, o antraceno, são 2 deles que existem. Eu não li nenhum trabalho mostrando associação, mesmo experimentação animal, que nesse aspecto negativo da ação da maconha, do tabaco, de vários outros, não sei quantos outros medicamentos existem na natureza, e existem mesmo na medicina, que podem induzir, facilitar o aparecimento de câncer, eu não sei, por exemplo, de nenhuma publicação a respeito. Agora, quanto à atividade mental, veja, o tabaco tem a nicotina, né? E a nicotina seguramente age no nosso sistema colinérgico cerebral. A nicotina tem um efeito de fazer alterações estimula, inclusive, os receptores da acetilcolina que estão no nosso cérebro. E a acetilcolina tem uma determinada função. E eu posso, com alterações do sistema colinérgico, produzir, por exemplo, alterações também. Por exemplo, eu posso ter sono, insônia, posso ter tristeza, pode ter alegria, posso ter inclusive alucinações, posso ter delírios. Ora, se eu juntar 2 substâncias que podem produzir isso, embora o tabaco muito raramente produza qualquer alteração das que eu falei, pode haver uma associação, um efeito. Aí eu não diria para você benéfico ou maléfico ou neutro, não sou realmente, completamente. Não sei se alguém conhece, até tem gente aqui que estuda maconha. Que usa, deve ter, mas que estuda. Tá bom, obrigado. Acho que tem alguém que você também. Professor, no ano passado, a Bolívia ela teve um interesse em retirar a folha de coca da lista da ONU e começar uma produção, assim como a maconha é proscrita, né, a cocaína também, a folha de coca também, né? E eles mostraram uma intenção de retirar a folha de coca da lista da ONU de substâncias proibidas.
Isso daria um indício, né, para outros países também pedirem a retirada da maconha. Eu acho que sim. Quer dizer, então a retirada pedida pelo Evo Morales, ele apareceu na reunião, né, inclusive com um símbolo, né, uma folhinha de maconha na lapela, etc. E tal. E eu estava na Bolívia, há uns 3 ou 4 anos atrás, e foi lá não sei se foi o acho que foi o vice-presidente dos Estados Unidos, foi na Bolívia, né? Visitar os Rangers que estavam lá treinando os bolivianos para acabar com as plantações de maconha, de coca. E uma das coisas que foi assim inacreditável, daqueles plantadores de maconha encontrou um jeito, pegou uma coroa de folhas de maconha e pendurou no pescoço do vice-presidente americano, criou até quase um incidente diplomático, né? Então, na realidade, veja, mas no Peru, pelo menos, que eu também estive lá, a cocaína tem um uso muito amplo, muito aceito. Por exemplo, e tem lá, nós temos aqui o Instituto Brasileiro do Café, né? Eles têm lá o Instituto Peruano da Coca, que eles coordenam e fazem com que grandes plantações de cocas oficiais, né, sirvam, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola usa um extrato da folha da coca, que eles tiram a cocaína completamente, que é um dos aromatizantes da Coca-Cola. Então, e também eu tenho aí sachês de chá de coca, né, eu tenho um remédio também, um xarope de coca, é muito comum e é aceito lá, né? O problema que ocorre, eu tenho a impressão que a luta do Evo Morales para liberar completamente é fazer com que possa haver, não precisa ser aquela coisa coordenada pelo governo. Pode ser uma plantação como de café, de arroz, outra qualquer, de arroz, etc. Tá? Agora, que vai ajudar, vai, né? Agora, tem uma coisa curiosa, pouca gente sabe, inclusive eu não sabia. O Brasil já tem tudo que a ONU pede para registrar na agência. O que a ONU exige é que haja uma lei que crie no Ministério da Saúde o direito do Ministério da Saúde ter uma gleba de terra para poder plantar a maconha, coletar a maconha e comercializar a maconha. O próprio Ministério, como a Holanda faz, né? Essa lei já existe desde 2006, ninguém sabe como é que ela apareceu. Mas eu tenho o número da lei e tudo, quer dizer, a lei, a única coisa que o governo brasileiro teria que fazer seria oficiar. Agora, olha, já temos a lei exigida, agora queremos criar a agência, porque é um direito nosso de criar, né? E como anda o trâmite, que depois de 2010... tudo parado. Por exemplo, nós tivemos, na realidade eu mostrei dois simpósios, nós fizemos um terceiro. Eu era o secretário nacional da Vigilância Sanitária, que era o órgão que tinha que lutar para, né? E eu fiz uma força danada, eu fiquei lá 2 anos e pouco, o ministro Jatene, que é o ministro da Saúde, eu consegui convencer, aliás, não foi nada, ele acertou logo a ideia, e também o presidente do CONFEM, que era o Conselho de Segurança Pública. Vamos fazer um simpósio aqui dentro do Ministério, né, dos dois ministérios, o Ministério da Justiça e da Saúde, e discutir esse problema, né? E o que nós pedimos? Primeiro passo, a gente está quase 20 anos lutando isso, tirar a maconha da lista 4, aquela lista da maldita, né? Se nós conseguíssemos, isso já seria um progresso grande para ver, né? Então foi aprovado, que o ministro já compareceu, o presidente do CONFEM, lá do Rio Grande do Sul, Matias Fraques, o doutor Matias Fraques também compareceu, foi discutido, muito discutido, foi quase que aprovado, e aí de repente houve um bloqueio por médicos oncologistas. Por incrível que pareça, médicos oncologistas não quiseram, né? Porque achando que era um perigo, não sei o que, coisa e tal, que a maconha era perigosa, porque na realidade, ao retirar isso, você está imaginando daqui a pouco vão querer receitar a maconha para oncologia. E aí prometeram, foi em junho que a gente fez, prometeram que fariam em outubro, no Congresso Brasileiro de Oncologia, incluir isso na pauta e não incluíram. E a coisa morreu. Então está morto. Tá? Mas a aprovação da agenda da está aprovado, inclusive, o próprio ministro, que é uma das coisas curiosas, não? O CONAD, o Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, até há pouco tempo era dirigido pelo general Félix, Armando Félix. E quando nós fizemos a votação da Câmara Medicinal, houve um empate. Um verdadeiro empate, eu nunca vi uma coisa dessa. Metade, são 40 membros que votou sim, outra metade votou não. E aí cabia o voto de Minerva. Eu falei, perdemos, não tem nem dúvida.
Pois o general bancou. Falou, não, eu acho que precisa, ela tem que ser ouvida, não sei o que, coisa e tal. E aprovou. Mas agora eu acho que está preso no Ministério das Relações Exteriores. Pois não, tem uma pergunta que eu acho que tem uma lá no fim, né? Vamos lá. É, você. Bom dia. Doutor Carine, eu tive câncer e usei a maconha com consentimento de médicos, com aprovação de médicos, o que ajudou a salvar a minha vida. Porque os sintomas, eu não posso falar que fiquei emocionada. Ah, não, mas é importante. Gente, é tão importante, sabe? Desculpa, eu fiquei emocionada porque é muito importante um paciente com câncer, estado grave. Desculpa, eu sou chorona, eu sei porque eu estou assim emocionada, porque eu tenho que falar. É muito importante um paciente com câncer, estado gravíssimo, como eu fiquei, e ter usado a maconha com consentimento de médicos, familiares meus, e os médicos, agora que eu estou super bem, me falaram que a maconha, desculpa, ajudou a salvar a minha vida. E eu fico, assim, indignada com essa proibição, sabe? Eu ainda faço controle nas clínicas, e quando eu vou, eu vejo pessoas que poderiam ser beneficiadas com o uso da maconha para fins medicinais, morrendo às vezes do meu lado. E se eu chego e falo, olha, usa maconha, a pessoa vira para mim e pergunta como, se é proibido, sabe? Então eu acho que tem que ter uma luta muito grande para isso, para acabar com essa ignorância, que as pessoas ignoram o uso real da maconha. Para fins medicinais e mesmo para recreativos, eu também sou a favor. É muito melhor você chegar em casa, você provavelmente colher do seu pé, você entende? Fazer um chá, fazer um cigarrinho, fazer um doce, você entendeu? Que o uso continua no mesmo, o efeito medicinal da maconha, porque você, quer dizer, cada um faz o que quiser. Mas eu acho que é muito melhor você dar uma fumada, você tomar um álcool, um Lexotan, que você é obrigado. Mas a maconha substitui muitos remédios. E hoje eu tenho uma sequela do tratamento terrível, né, do câncer, que é a fibromialgia. O senhor conhece? E quer dizer, como é que eu vou fazer? Eu já, as oportunidades que eu tenho de fumar maconha, melhora muito. Fibromialgia é uma das indicações. Em qualquer esquina comprar. Mas eu não quero, eu quero usar uma maconha de uma forma legalizada, plantada, de uma forma legal, mas uma maconha de boa qualidade. Olha, eu quero agradecer o depoimento da senhora. E a emoção a gente compartilha. Eu me emocionei muito, porque é muito importante falar isso. O que eu poderia dizer é o seguinte, essa é uma briga que ocorre no mundo todo e ela tem que ter estratégia. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que não é o momento para discutir legalização da maconha agora. O movimento está havendo, tem que haver mesmo, tá? Mas não dá, por exemplo, para o establishment aceitar isso agora, porque a resistência é muito grande. Vocês não sabem o que é uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais, que eu tive aqui na Assembleia da Câmara Federal, há uns 3 ou 4 meses atrás, uma coisa assim inacreditável, o número de deputados que vão lá. Tem uma bancada evangelista, eu não tenho nada contra os evangelistas, mas eles são fundamentalmente contra o uso da maconha. Mas eles chegaram a comparar ao uso da maconha como se nós quiséssemos aprovar o uso da cascavel, não, da cascavel. Não é da cascavel, da outra. Da jararaca. Da jararaca, né? Por quê? Porque da jararaca se obtém um medicamento. Né? Eles sabem que se obtém mesmo, né? Medicamento do veneno da jararaca. E da maconha, então se obtém também o medicamento. Então o melhor é, para que dar o medicamento? Vamos dar a jararaca direto para a população que quer tomar. Eles falam e é proibido. Falaram assim. Então, na realidade, nós temos que ir passo a passo. Por exemplo,
Eu acho que a tentativa de fazer com que a maconha saia da lista 4 é uma luta política que nós devemos fazer de imediato, já tem mais de 10 anos. Por quê? Foi o Brasil que introduziu a maconha, é um erro nosso, né? De um médico nosso. Né? O uso da maconha medicinal também está indo muito bem no mundo todo e vai ser muito mais difícil para negar as evidências do que já existe, inclusive declarações oficiais de instituições grandes. Né? Então, na verdade, o uso, por exemplo, recreativo é o que tem impedido a gente progredir no momento, não porque seja uma coisa assim execrável, mas porque é o que tem impedido o avanço. Saiu na Folha de São Paulo, quando nós fizemos a reunião, o seguinte: olha, o que eles querem, né, é fundar uma Maconhobras e fazer um liberou total para a maconha. Saiu na Folha de São Paulo uma crítica feita por um médico daqui, contra a gente, né? E é difícil, porque não é essa a minha intenção. Eu quero mais medicamentos que eu acho que é útil. Né? Acho que você tinha uma pergunta também ou não? Não. Acho que está podendo. Eu queria só fazer um comentário. Eu queria agradecer as duas pessoas que falaram dos seus casos como paciente. Lógico. Se quiserem conversar comigo, tem um cineasta que fez o filme Cortina de Fumaça. Ele está filmando depoimentos de pacientes. Que eu saiba, ele até entrevistou o professor Carlini também, na construção de um pequeno vídeo sobre a maconha medicinal, juntando médicos e pacientes. E na verdade o que mais falta são pacientes dispostos a voluntariamente se apresentar em frente à câmera e contar a sua história, para que seja elaborado um documento a ser enviado para a Anvisa e diversos órgãos. Então, se vocês tiverem essa disposição, já filmou? Já. Ótimo, legal, obrigado. Se tiver interesse, pode conversar comigo, eu conheço ele, tenho contato, a gente pode colocar vocês em contato com ele. Podemos falar? Eu tenho uma pergunta. Na realidade, professor... Oi, tem mais uma? Pois não. Mais um aviso, assim, aproveitando assim, a galera que está aqui. Dia 19 de maio, Saúde que Revém, é a Marcha da Maconha, eu encontro às 2 horas no mar. Quanto mais gente, melhor, assim, para a gente conseguir quebrar essa política. 19 de março, 19 de maio. Próximo. Vai ser aonde? Lá no máximo. O encontro começa às 2 horas, daí vai seguir no marcha adiante, né? Andando pela rua. Eu vou deixar uns panfletinhos. Eu não entendi aonde vai ser. No máximo. Ah, no máximo. Começa a concentração no máximo, né? Professor, tem uma pergunta. Tem mais uma pergunta. O senhor colocou que é muito importante dar continuidade àquela luta que o senhor faz há mais de 20 anos para retirar da lista 4, como substância especialmente perigosa. Mas o senhor comentou também que é mais fácil mudar a Bíblia do que retirá-la da lista 4, né? E nós temos aqui nessa sala os pacientes. A minha preocupação é com os pacientes. Há a possibilidade de fazer uso da indicação por compaixão. O médico, por compaixão, prescreve, assina, e aí esse paciente vai procurar, através dos plantadores, das pessoas que já tem aqui no Brasil produzindo. Há a possibilidade, não? Não. O médico só pode receitar um produto que existe aprovado por saúde pública, para o Ministério da Saúde. Quer dizer, na realidade, qualquer medicamento que o médico prescreva que não seja aprovado previamente, ele está cometendo um ato que não é legal. Então ele não pode prescrever? Não pode prescrever. Ele pode prescrever, por exemplo, cigarro de maconha Bedrocan. Tá. Que é para produzir oficialmente na Holanda, né? Mesmo que não seja aprovado pelo nosso Ministério. Como é que é? Mesmo que não seja aprovado pelo nosso Ministério. Não, tem que ser aprovado. O médico pode fazer, prescrever, e o paciente ou o médico tem que mandar para o Ministério da Saúde para poder importar o medicamento. Porque não dá para importar sem licença. Né? O senhor conhece algum caso que conseguiu e não morreu antes disso? Como? Não entendi. Você conhece algum caso verídico que não morreu antes disso? Porque o tempo que... É difícil, né? Não, o senhor conhece algum caso? Eu não conheço nenhum caso que morreu antes disso. O risco da burocracia brasileira... Não, eu sei que é terrível. Olha, nós temos a tese do Lucas, que tá lá. Não anda, tá lá. Porque nós não conseguimos importar o material, mesmo da firma lá, oficial da Inglaterra. Né? Eu ia falar porque os médicos aceitam homeopatia, fitoterápicos que provavelmente não são aprovados.
O cara tem que saber, né? Mas eles receitam mesmo assim, então... Não, eu não sei se não são aprovados, não. São aprovados, eu acho. Me parece que ele não pode prescrever, ele pode indicar, porque esse termo é importante, né, professor? A prescrição nos Estados Unidos também não pode. O médico pode indicar. Eu não sei se agora pode, porque não podia, inclusive, indicar. Não, você vai tomar maconha, não sei se podia. Tá. Talvez já possa, né? Indicar naqueles estados pode. Agora, por exemplo, os produtos